vir no final dos dias, nos últimos dias. E aqui começa isso tudo então, né? E aí ele é determinado a vencer, ele acha que ele vai vencer. Uma pena que ele ainda ache isso, né? Mas graças a Deus que nós sabemos que a história termina com um triunfo de Cristo sobre os nossos inimigos. Graças a Deus que a gente já tem o final da história. Então a gente pode perseverar, assim como os discípulos perseveraram, assim como os primeiros cristãos perseveraram, assim como muitos homens e mulheres ao longo da história da igreja perseveraram, porque eles tinham essa convicção. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então, tomar esse versículo como um rema dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, vai ser maravilhoso nos últimos dias, porque verdadeiramente nós vamos estar cheios de uma verdade absoluta que não vai permitir que a gente desfaleça, que a gente negue a nossa fé. Amém? Então, o primeiro cavalo apareceu aí para vocês e eu coloquei aqui que ele representa o Império Babilônico, tá? Então, quando eu comparo isso, eu não comparo sozinha, tá? Existem outros teólogos que fazem essa comparação e fazem baseados justamente de que tudo tem a ver com essa liberação sobre a terra, sobre os desobedientes, para Deus então passar essa primeira peneira aí, vamos dizer assim, tá? Isso são palavras minhas, mas eu tô tentando passar de uma forma que vocês entendam o que Deus está começando a fazer sobre a terra. Aqueles que estiverem firmes, que perseverarem, nesse momento já vão se posicionar e dizer: eu sei o que está acontecendo e eu vou perseverar até o fim, eu não vou negar Jesus, porque daqui para frente as coisas só vão piorar, não vai melhorar. A hora que essas coisas começarem realmente a acontecer, não vai melhorar mais, só vai piorar. Até que Jesus então volte nas nuvens e então a guerra final acontece e nós então reinaremos com ele, ok? Então aqui é o prelúdio de tudo isso. Eu coloquei uma observação aqui para a gente poder já deixar isso bem claro, e eu queria que vocês colocassem no lugar extremamente visível, ou da Bíblia de vocês, ou as anotações de vocês, porque isso precisa estar muito claro. E nós vamos ver em outros versículos quando começar a falar sobre a igreja. A igreja, nesse momento, ela estará atuando com grande poder e glória na terra nos últimos dias. Isângela, por que você está dizendo isso? Porque lembra que nós falamos sobre a profecia de Joel 2:28, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, assim, a manifestação do poder de Deus sobre a terra nesse momento da história vai ser como nunca houve sobre a terra em poder, em atuação do Espírito Santo, porque Deus, em contrapartida com a atuação do anticristo, ele vai estar atuando de forma gloriosa. A igreja vai estar debaixo de um quebrantamento, a igreja vai estar debaixo de um poder do Espírito Santo que a gente nunca teve um precedente. Esse versículo de Joel 2:28, ele vai se cumprir plenamente sobre a igreja nos últimos dias. Então, existem outros versículos que a gente vai ver ao longo disso, e vocês podem ficar tranquilos que a gente vai falar bastante sobre isso. A igreja estará gloriosa sobre a terra. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles vão estar posicionados, cheios do poder de Deus. A igreja vai estar avançando, salvando vidas, mesmo em meio a muita perseguição, igual foi nos primeiros séculos, igual foi na verdade no primeiro século, né? A igreja avançou de uma forma gloriosa aí com os discípulos, com os primeiros apóstolos, e isso vai acontecer nos últimos dias também. O cumprimento pleno de Joel 2:28 acontecerá nesse período da história, ok? Então vocês podem ficar tranquilo que a igreja não está sofrendo, não, entre aspas, né? Ela está sofrendo por conta da perseguição, mas ela está gloriosa. Nós que estivermos vivos, que formos passar por isso, vocês podem ficar tranquilos que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus vão estar assim, num mover maravilhoso do poder de Deus.
e eu verdadeiramente queria poder estar. Eu tenho visto todos esses versículos de uma forma muito maravilhosa. Eu quero realmente dizer que, se Jesus permitir, eu gostaria de participar desse momento tão terrível, mas tão pleno do poder de Deus sobre a terra e poder ver tudo isso acontecer mesmo com os próprios olhos, como os discípulos viram, né, no primeiro século. Amém, queridos? Versículo 3. Então, o primeiro cavalo apareceu aí, vocês entenderam? Fizeram as anotações de vocês para a gente poder continuar aqui. Então, branco, o arco, a coroa, cavalgava como vencedor, determinado para vencer, mas ele não é vencedor. Então, o primeiro cavalo aí nós já entendemos quem ele é, ok? O próprio anticristo começando a se mover sobre a terra, ok? Elisângela, mas você está falando que é o anticristo e ele foi liberado lá do céu, né? Foi o próprio, um dos 4 seres viventes que liberou esse cavalo. Sim, o anticristo reinando aqui como homem, mas o que eu disse para vocês é que nós estamos então tendo uma liberação espiritual, uma ordem vinda do trono de Deus, liberando a ação então dessa encarnação do próprio diabo sobre a terra, ok? Então, deu para entender aí o que eu quis dizer? Tudo que a gente fala sobre os cavalos aqui, queridos, sobre o que está acontecendo na visão de João, tem a ver com a parte espiritual, ok? Aqui na terra tem a ver com a parte física, humana, ok? Então, Nabucodonosor também era um homem, mas ele foi liberado, havia um espírito sendo liberado sobre a vida de Nabucodonosor para que ele então fizesse tudo o que ele fez naquela época sobre Israel, sobre o povo de Deus, ok? É disso que eu estou falando. Depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Então, sempre havia uma atuação espiritual por trás daqueles homens que estavam sobre o império. Então, Deus estava totalmente no domínio de tudo que estava acontecendo sobre a terra. Deus Deus não tinha tirado a sua mão e a terra estava a Deus dará nesse momento. Aliás, a terra nunca ficou a Deus dará, ok? Sempre Deus estava no domínio de todas as coisas. Ele estava, então, fazendo com que os seus planos, os seus objetivos se cumprissem sobre a terra, inclusive através dos seus juízos, ok? Sobre o seu povo e no caso dos últimos dias também. Quem será? Deixa eu ver aqui, gente, espera um pouquinho. Opa, vamos lá. O pastor Toninho entrou, ele estava tentando entrar. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos continuar. Então agora nós passamos para o segundo. Se vocês anotaram aí, então o primeiro cavalo diz respeito para mim ao Império Babilônico, essa cabeça de ouro, né? Que vai ter aí todo o domínio. Se vocês olharem para a imagem que Nabucodonosor sonhou e que Daniel trouxe toda a revelação, vocês vão entender um pouquinho mais. Se vocês puderem depois voltar lá, senão a gente vai ficar lendo muito o que a gente já leu e a gente não avança aqui em Apocalipse, tá bom? Mas eu tô fazendo a correlação porque isso tem tudo a ver, existe toda a relação, se você ler lá, você vai ver os pontos que inclusive aparecem aqui também. Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Então aqui já aparece o segundo cavaleiro, e o segundo selo também é desatado, ok? Então nós temos um novo período. Mais uma vez vou acrescentar aqui para vocês para a gente ter ideia. Isso não está acontecendo, queridos, um após o outro em intervalos de tempos curtos,
ok? Eu não sei quanto tempo vai se passar entre um selo e outro. Eu não sei quanto tempo entre um cavalo ser liberado e o outro. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza de que não é a cada 10 minutos, não é a cada 24 horas, não é a cada 5 dias. Não, existem períodos. Cada período Deus vai determinar quanto tempo ele é. Mas nós sabemos que durante os 3 anos e meio primeiros, são de um período de aparente paz, aparente tranquilidade. Então a gente não sabe em que momento cada um desses cavalos vão sendo liberados, ok? Sobre a terra. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, ok? Então, o segundo selo é aberto e aí então aparece um segundo cavalo que agora é vermelho. Gostaria que vocês anotassem ou grifassem aí. E esse cavaleiro agora, ele recebe poder. Então, mais uma vez, ó, Deus está liberando sobre a vida desse ser celestial ou desse ser demoníaco, vamos dizer assim, desse ser espiritual, melhor dizendo, tá? Desse ser espiritual, uma autonomia, um poder vindo do próprio Deus, ele recebe poder para tirar a paz da terra. Então agora nós temos um cavalo que é liberado espiritualmente sobre a terra. O seu cavaleiro, ele tem esse poder, recebe esse poder do próprio Deus para tirar a paz da terra, ok? E ele faz, né, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então esse cavaleiro, ele tira a paz, ele faz com que os homens eles se matem a si próprios. Então existe um espírito, né, de confusão, como alguns diriam, né, um espírito de guerra sendo liberado literalmente sobre a terra para que os homens entre si se matem. Então esse espírito, esse demônio que é liberado, esse ser espiritual que é liberado com o segundo cavalo, com o cavalo vermelho, ele então é um espírito que traz guerra, que traz divisão, que traz dissensão, que traz facção sobre a terra, que traz destruição, ok? Então, lembra que o primeiro tá só com um arco? Agora nós temos um cavalo sendo liberado que realmente entra com guerra sobre a terra, entra com destruição sobre a terra. E então esse cavaleiro, esse espírito, começa a trazer inimizades sobre os homens e eles começam a se matar entre si. Então a gente acredita que nessa liberação nós vamos ver guerras acontecendo verdadeiramente, muita destruição, muita morte sobre a terra, ok? Porque ele foi dado esse poder. Então Deus está liberando através desse segundo cavalo essa destruição, essa guerra sobre a terra. Eu comparo esse segundo cavalo justamente com o segundo império, que é o Império Medo-Persa, tá? A gente tem muito pouco a respeito do Império Medo-Persa dentro do próprio livro, né, da própria Bíblia. Não se fala muito sobre esse período da história onde esse Império Persa reinou, mas quando você vai para estudos paralelos, para a história mesmo do Império Medo-Persa, dá para se ver nitidamente de que esse império ele vencia muitas guerras, ele avançava para que ele crescesse, né? Para que o seu território fosse cada vez maior. O Império Medo-Persa ele tinha como foco a guerra, ele tinha como foco as batalhas, e então ele saía para vencer mesmo, ele saía para guerrear e matar os seus inimigos para avançar e ganhar mais e mais territórios. Então foi assim que o Império Medo-Persa venceu o Império Babilônico, que na época era o maior império sobre toda a terra, né? Então tá comparado aí com esse primeiro cavaleiro. E aí esse segundo cavaleiro ele chega para trazer destruição sobre toda a terra e aparentemente ele então opera, né? Ele está sendo o dominador daquele momento da história. Então é isso que vai acontecer na liberação desse segundo cavaleiro, desse cavaleiro vermelho, ok? Versículo 5.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro, ele diz respeito, queridos, a racionamento de alimentos, a fome mesmo, né? Literalmente dizendo isso. Esse cavaleiro. Falta um minuto. Vamos desligar então e ligar para eu começar? Obrigada, Ju. Eu tinha visto os 10 minutos e passa tão rápido. Vou fechar e já abrir, tá? Não demorem não para a gente aproveitar. Eu quero terminar aqui o capítulo 6 com vocês. Senhor Elisângela. Paz, pastor. Tá ruim aí a internet? A internet não tá legal, tá falhando, tô perdendo boa parte da aula. Entendi. Fique em paz. O vídeo vai chegar aí para você depois e você vai poder. Tá muito boa, viu? Amém. Tá muito boa. Amém. Glória a Deus. Nossa, se eu conseguisse pegar desse jeito de mim. Vai conseguir, pastor. Vai conseguir. Não fale isso, não. Que eu fico até sem graça. Nossa, muita facilidade para lidar com a coisa tão difícil. Uhum. Nem sei quantas pessoas tinham aqui. Vocês lembram, gente? Eu não olhei. Na tela e mais 4. É. O pessoal também tá com as internets aí, deve estar ruim também. Soninha tava com a internet ruim. O lugar que eu tô aqui é realmente aqui dentro. Uhum. Uma cabine, sabe? Uhum. Mas eu acho, professora, que a internet mesmo tá geral, porque aqui também tava travando. É. Só Jesus na causa. Eu caí por várias vezes. Entendi. Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente, para eu não perder o foco. E eu vou abrindo aí. Depois, se vocês quiserem comparar, para mim esse cavalo preto, esse terceiro selo, ele está muito comparado com a profecia de Jeremias 14 sobre a fome, né, que vai vir sobre a terra. E aí Deus fala assim: Jeremias, não clame por esse povo, porque eu não vou ouvir. Não é momento de clamar por misericórdia. Por quê? Porque na verdade agora é tempo de juízo, é tempo de acerto de contas, né? Então, a misericórdia de Deus, ela está sendo liberada nesse tempo, assim como já há muito tempo, né? A misericórdia de Deus tem alcançado as vidas para salvação, para restauração, para arrependimento, mas nesse tempo aqui em que está sendo abertos os selos, assim como em outros momentos da história, onde o juízo de Deus veio sobre a terra, o próprio Deus diz: não clama, porque esse não é o momento de eu me arrepender ou de eu voltar atrás. Agora é tempo de juízo, tá? Então, quem quiser anotar aí, depois dá uma lida de novo em Jeremias 14. Tô falando, turma, esse terceiro cavalo, o cavalo preto, que fala sobre a fome, me traz muita lembrança de Jeremias 14 que nós lemos, tá? Então, quem quiser dar uma lida lá depois com calma, com paciência, vendo ali os versículos do que Deus está falando com Jeremias, vocês vão perceber a liberação desse cavalo preto, que naquela época era um juízo também sobre Israel, mas aqui nós estamos vendo
o tempo final, né, acontecendo, mas as mesmas situações, o mesmo desenrolar de Deus, a mesma forma de Deus agir com a humanidade. Então não vai adiantar tentar clamar, não, porque não vai haver misericórdia nesse momento, porque agora é tempo de juízo, agora é tempo de Deus realmente derramar a sua ira sobre os ímpios, né? Então agora não é tempo de ficar clamando misericórdia, agora é tempo de perseverar aqueles que estiverem firmes, alicerçados, e deixar que Deus faça aquilo que ele tem que fazer sobre a terra para com os inimigos de Deus, né? Então, é isso que a gente vai ter que lidar. E aí, por que eu falei para vocês que tem a ver com a fome? Porque fala sobre essa balança, né? Então, em todo o Antigo Testamento, ou até em culturas antigas, a balança tinha a ver com racionamento de comida, né? Então, todas as vezes que a terra passava por fome, passava por escassez, a comida era vendida por peso, né? Por medidas para cada morador da terra. Por quê? Porque se fosse vendida à vontade, ainda que as pessoas tivessem dinheiro, elas não podiam comprar o que elas bem entendessem, porque tinha que ter comida para todo mundo. Então era racionamento total, era uma medida específica para cada pessoa ou para cada família e ponto. Então esse cavaleiro, esse terceiro cavaleiro que é o preto, né, o cavalo preto, e esse cavaleiro que tem na mão uma balança, ele vem justamente para esse tipo de juízo, para esse tipo de acontecimento sobre a terra. Então nós estamos lembrando, na grande tribulação, nós estamos passando por esse período, e aqui nós vemos então esse desatar desse terceiro selo, aonde esse espírito é liberado sobre a terra para agir com essa parte da fome. Então, lembrando dos capítulos e dos versículos que nós lemos nas aulas anteriores, quem quiser relembrar, pega os textos, se quiser me pedir depois, eu passo todos os textos, leiam. Deus é quem traz, inclusive, a fome sobre a terra. É Deus quem está no controle de tudo isso. Por que, Elisângela? Para fazer com que o ser humano, então, ou verdadeiramente se arrependa profundamente e se volte para Deus, ou sofra as consequências da sua desobediência, ok? Essa é a frase. Ou você, com a tribulação, com a necessidade, com a dificuldade, com a dor, se arrepende profundamente e se volta para Deus, que é isso que Deus deseja que o ser humano faça, ou então ele sofra as consequências do seu próprio pecado. Deus é mau? Não. Deus é justo, ok? A justiça de Deus é cumprir toda a palavra. Por isso ele é justo. Quando ele diz que a bênção e a maldição, é porque a bênção para a obediência e a maldição para a desobediência. Quem escolhe? Deus? Não, eu e você, ok? Então, nós estamos com esse poder nas mãos de escolher o caminho de vida, de escolher o caminho de obediência, de escolher o caminho de retidão, de escolher a Deus, ok? Mas aqueles que também escolherem o contrário disso estão em total liberdade, e Deus deu essa liberdade, ok? Só que Deus não quer que ninguém se perca. Então, ele traz, inclusive, tudo isso que está vindo sobre a Terra nesse momento da história para, quem sabe, atrair o máximo possível de pessoas para ele. Senão, as pessoas sofrerão segundo o juízo dos seus pecados, ok? Então, o terceiro cavalo, nós falamos, é isso, né? O cavalo preto, e que o cavaleiro traz, então, esse racionamento. Por isso que o versículo termina aqui, gente, falando, ó, 1 quilo de trigo por 1 denário. Então, vai haver esse racionamento, mesmo tendo dinheiro, as pessoas vão comprar de acordo com o que o governo quiser vender, com o que as autoridades quiserem vender, ou com o que os proprietários desses bens vão querer vender. Eles vão ter o domínio disso nas mãos e eles vão fazer o que bem entender com essa produção, com essa mercadoria, com tudo isso. Lembrando, quem está no governo, gente? O anticristo,
ok? Então, quem está no poder é o anticristo sobre toda a terra. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. E foi-lhe dado poder, ó, mais uma vez foi dado poder. É Deus quem está liberando esse poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra, ok? Então, o quarto selo, está sendo desatado pelo próprio Cristo, e nisso ele está liberando um quarto cavalo, que aqui na maioria das traduções está amarelo, mas eu falei para vocês que esse amarelo, aqui essa palavra no grego é chloros, que é esverdeado, que é verde, ok? Eu não sei por que eles traduziram por amarelo, mas na verdade seria esverdeado ou verde, ok? Mas isso não importa. Esse cavaleiro está sendo liberado e ele se chama, o cavaleiro que está sobre esse cavalo amarelo, ou verde no caso, ele se chama Morte. Anota aí para mim, o cavaleiro que monta o último selo aqui, o quarto selo, na verdade, ele se chama Morte. E quem que está seguindo ele de perto? O Hades. Alguma tradução aí está escrito inferno? Tem alguém aí com inferno? Ou todo mundo tá Hades aí na tradução de vocês? E aí foi dado sobre esse... Hã? Tem alguém? Não? Então tá todo mundo Hades. E aí tá dizendo depois aí, né? Ele se chama Morte e o Hades o seguia de perto. E foi-lhe dado, então, para esse cavaleiro, né, que é a Morte, foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, esse cavaleiro está liberado, está investido de autoridade, de poder vindo do próprio Deus para matar um quarto de toda a terra com esses 4 tipos de situações, né? Pela espada, que é a guerra, pela fome, que é esse racionamento, por pragas, né? Que são pestes, doenças, e por meio dos animais selvagens da terra, ok? Então, esses animais selvagens da terra, a maioria das traduções ou a maioria dos estudiosos dizem que tem a ver com opressão maligna mesmo, tá? Não tem a ver nitidamente com animais selvagens no sentido de leão, urso, não é nada disso. É opressão maligna mesmo. As pessoas vão estar tão desesperadas, tão atormentadas, que elas vão morrer por conta de todo esse tormento que está sobre a vida delas, através dessa liberação desse último cavaleiro, ok? Então, existe essa liberação sobre esse último cavaleiro através de de toda essa assolação sobre a terra. Ele tem poder para atingir um quarto dos habitantes da terra. Eu não sei nem que número é esse, tá, queridos? Nem me preocupei em fazer contas para falar para vocês aqui que número seria esse, mas eu acredito que é muita gente, vão ser muitas pessoas que vão ser então atingidas nesse momento da história, nesse momento da grande tribulação. Vai haver um caos, né, sobre a terra quando essa liberação acontecer, sobre todo esse episódio estiver acontecendo. Elisângela, e como que o anticristo então vai fazer para que tudo isso aconteça? Queridos, a gente já vê de forma bem minúscula o que é a atuação de tudo isso, né? A gente já vê isso. Quantos países já vivem com a fome, né? Com o racionamento de comida, com as pessoas passando fome, comprando migalhas, né? Por dinheiro, e porque senão elas vão realmente morrer de fome. Isso existe em muitos países ao redor do mundo. A gente não tem isso nitidamente no nosso país, porque graças a Deus o Brasil é um país de muita fartura. Tudo que planta dá, né? Então a gente não vê isso com tanta nitidez.
Mas eu acredito que isso só vai se intensificar em muitos lugares. E lógico, como esse espírito vai estar atuando de forma muito forte nos últimos dias por causa do domínio do anticristo, desse espírito dominador, do mal mesmo sobre a terra, a gente vai ver isso de forma muito grotesca, né? De forma muito forte. Então vai ficar ainda mais terrível ver todas essas coisas. Pestes e pragas, a mesma coisa. Nós vimos aí nos nossos olhos um mínimo que foi o Covid-19, e a gente achou que já era a volta de Jesus, que já era o final dos tempos, né? Mas eu posso afirmar para vocês, queridos, que o Covid-19 não é nem sei lá, nem um pouco do que vai ser justamente a liberação desse espírito sobre a terra. A graça de Deus ainda está abundante sobre a terra. O anticristo não está reinando ainda. Então, quando esses selos começarem a ser abertos e realmente a grande tribulação começar a acontecer sobre a terra, então nós começaremos a ver todos esses episódios começarem a acontecer e, mais uma vez, a igreja atuando de forma gloriosa, porque nós vamos estar no mover maravilhoso do Espírito Santo para a salvação de muitos nesse período da história, mas a terra vai estar sofrendo o juízo de Deus. Bora lá, quem quer falar? Oi, pastor. Então, diz que uma quarta parte da terra será morta, né? Diz, como é que vai ficar esse povo que morre? Nós estamos, eu e a Sônia, meus dois vizinhos, meu vizinho aqui, um casal, dois vão morrer. Como vai ficar essa situação de morte dos corpos sendo duplicados, né? Meu Deus! E nós vamos ter parte, porque nós vamos viver numa igreja glorificada, né? Que a gente estava comentando aqui, como lá de Joel, né? E nós vamos conseguir viver essa parte da glorificação. Claro, né? A palavra fala e garante. Mas que calamidade, que barbaridade, meu Deus, que coisa, né? Pastor, verdadeiramente, se nós cristãos fôssemos realmente focar, né, nesses acontecimentos de forma natural, né, se nós olharmos humanamente falando para tudo isso aqui, a gente realmente já começa a se entristecer desde já, que é o que o senhor está falando, né? Então, na verdade, assim, a gente já começa a imaginar as coisas e a gente já começa a ficar assim de forma. Por isso que tem muita gente que prefere nem estudar Apocalipse ou prefere não olhar para esse livro, porque essa é a impressão, né, que a gente tem quando a gente olha para isso. Mas a gente precisa também entender, pastor, que na verdade tem a ver com uma